Voltamos para falar com você hoje num dos temas que muito mexe com o meu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, de 1 a 21. É um texto bastante conhecido que fala sobre a parábola do semeador. É um texto maravilhoso, Jesus referindo-se à palavra como semente e os corações como terra, como solo a ser semeado. Que tipo de coração você tem? Eu não vou ler o texto todo, mas você, por favor, leia com carinho para que tenhamos tempo e, na medida em que for sendo citado, você possa também fazer uso dele para o seu melhor conhecimento. Mateus 13, de 1 a 21. É interessante nós olharmos que Jesus trata da semente com a palavra, o coração, a terra, fazendo uma comparação com o coração. E quando nós olhamos para o coração, nós percebemos que é uma ideia que vem para a mente do ser humano. Não é o coração o órgão, mas é a mente que é capaz de reservar todas as suas emoções, toda a capacidade de decisão, toda a sua razão. A missão de nós estarmos pregando a palavra, vivendo a palavra, fazendo da palavra um motivo maior para a nossa pregação, gerar nos corações novas oportunidades de pessoas serem salvas, é fundamental. É preciso compreender que a palavra de Deus nos incentiva, nos estimula a assumirmos uma postura de pregadores, de semeadores da palavra que vai acelerar a multiplicação dos salvos que vão compor o reino de Deus. Na missão de fazermos novos discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos preparar o terreno para que possamos semeá-lo, assim como um semeador, um obreiro. Na parábola que nós estamos nesta oportunidade pensando sobre ela, Jesus fala sobre 4 tipos de solo em que a palavra deve ser semeada. Cabe então ao semeador não só com a semeadura se preocupar, mas também em preparar o solo. Um solo bem preparado faz a diferença, né? E eu queria destacar então 4 tipos de coração. E o primeiro que nós podemos destacar é o coração duvidoso. A semente que cai à beira do caminho, como está aí em Mateus capítulo 13, nos versos 3 e 4, e lá em Lucas capítulo 8, no verso 12. A questão principal nesse tipo de coração é a falta de compreensão da mensagem de Deus. Se nós não compreendermos bem e nós, como semeadores, não explicarmos bem as Sagradas Escrituras, deixarmos uma ponta de dúvida sequer, Satanás arranca facilmente o que foi semeado. Por isso, é preciso gastar tempo, investir tempo na vida das pessoas e elas então descobrirem o valor desse grande e primoroso tesouro que é a palavra de Deus. A pessoa que tem o coração duvidoso é a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não a interioriza, né? O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso na carta aos Romanos. Também Davi fala sobre isso lá no Salmo 119, no versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A ideia de guardar não é guardar para esconder, como algumas traduções traz. É guardar no sentido de se apropriar do conhecimento de algo tão esplêndido, de tão maravilhoso, que não posso guardar só para mim, eu preciso compartilhar. Está dando para você entender?
Como isso é importante para o reino de Deus? A implicação direta de quem crê é invocar o nome do Senhor para ser salvo, como está lá em Romanos capítulo 10, nos versos 13, 14 e 17. O diabo age como? No coração duvidoso, ele aumenta a dúvida ao ponto que a pessoa não quer crer. Ela desiste antes mesmo de acreditar. E com isso ela não consegue se salvar. Ela não consegue entender o plano da salvação e ela rejeita Jesus Cristo como seu Salvador. Segundo tipo de coração é o coração pedregoso. Observe que na parábola Jesus fala que a semente cai sobre as pedras. Jesus ainda fala sobre esse tipo de coração, dizendo que o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça, ou seja, desiste. Pessoas desse tipo não têm raízes em si mesmas. São como plantas aquáticas. As raízes estão ali, mas qualquer inundação de problemas ou dificuldades, elas desistem da caminhada da fé. Elas vivem das experiências dos outros, elas vivem do conhecimento da leitura bíblica dos outros. Eu costumo dizer que são como papagaio, né? Repete o que os outros dizem, mas elas mesmas não têm experiências espirituais com Deus. Por isso, as suas raízes não se aprofundam na palavra. Elas não se apropriam do conhecimento da palavra de Deus, elas não conhecem a Deus. E, consequentemente, tomam uma decisão de curta duração. Elas não permanecem quando surge a angústia e a perseguição por causa da palavra. Quando vem a provação, elas não resistem. Comparando isso com a explicação de Jesus lá em Lucas, capítulo 8, no verso 13, nós chegamos a 3 conclusões muito práticas. A primeira é que a pessoa ouve a palavra, recebe com alegria, mas fica tão superficial no evangelho, não se aprofunda, não cria raiz e com isso ela não consegue se desenvolver na fé, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como a Bíblia nos manda. Ela crê? Não, ela não crê. Ela apenas acredita. Existe uma diferença entre crer e acreditar. Quando eu creio, eu assumo um compromisso e aquilo se torna uma verdade tão real e plena para mim que eu não consigo abandonar aquela verdade porque ela me é suficiente, como está lá em João capítulo 8, verso 36. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, é uma apropriação dessa verdade que me faz crer ao ponto que eu sou capaz de morrer por ela. É diferente de acreditar, né? Eu acredito agora, mas daqui um pouquinho, se surgir uma dúvida qualquer, eu já não acredito mais. Por quê? Porque aí a verdade deixou de ser absoluta, ela se torna uma verdade relativa. E aí nós entendemos que na hora da provação, na hora das dificuldades, dos problemas que a vida impõe, a pessoa vacila, se desvia. E interessante é que muitas nunca mais voltam. Isso é que entristece. Mas não paramos por aí. Esse é só o segundo coração. Há um terceiro coração, que é o coração sufocado. A semente que é lançada, que cai entre espinhos. Sobre esse terceiro tipo de coração, Jesus diz: outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Está lá no versículo 7 do capítulo 13 de Mateus. E explica: e o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra,
mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto algum. Considerando então essa palavra explicativa de Jesus, lá em Lucas 8, verso 14, que diz que a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo seu caminho, eles são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto e chegue a amadurecer. Ou seja, nós percebemos que são pessoas que ouvem a palavra, sim, segue seu caminho, a sua vida, não a vida que Deus tem para elas, não o plano de Deus, não querem seguir o caminho apontado por Deus. Ela está presa às coisas deste mundo, riquezas, prazeres, coisas que são passageiras, fúteis, que não são capazes de dar a elas o devido conhecimento, a devida capacidade de ir em frente com a palavra de Deus, de seguir e vencer. Está presa às coisas deste mundo. Vive querendo agradar a Deus, mas antes agradando a si mesma e buscando as coisas que são deste mundo. Não produz fruto ou produz um fruto imperfeito, doente, que não amadurece nunca, ou seja, quando está a caminho do amadurecimento, apodrece, estraga. Isso aconteceu muito comigo na roça, né? Às vezes a gente tira um fruto antes da hora e você coloca lá esperando amadurecer e quando vai ver ele estragou, mas não amadureceu. Tem muita gente assim na obra de Deus, né? O fruto estraga, a própria pessoa se destrói como fruto, né? Quando em Gálatas diz, né? Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é, né? O fruto somos nós. Lá está no singular. Então, cada pessoa é um fruto. E nós desenvolvemos as vitaminas componentes no grupo, que é o amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E ali é o ponto auge da vida cristã. É o fruto que o Espírito desenvolve em nós. Tem muitas pessoas que não conseguem, apodrecem no meio do caminho. Que tipo de fruto você tem produzido? Que tipo de coração você tem? Jesus ensina, e aí eu vou seguir para o quarto tipo de coração, que é o coração fértil. A semente que cai em boa terra. Oh, coisa maravilhosa, né? Jesus conclui então falando sobre o coração que tem uma boa terra. Ele diz que a outra parte que cai em terra boa, ela deu fruto, mas ela não deu um fruto somente. Ela dá fruto, mas um fruto competente, capaz de produzir 100, outro 60 e outro a 30, ou seja, um grão que caiu que foi capaz de se reproduzir muitas vezes, como está no versículo 8 de Mateus capítulo 13. E lá no verso 23 de Mateus, do capítulo 13 também, o próprio Senhor Jesus Cristo explica, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso compreendê-la. Mas compreender para quê? Isso é importante. Compreender para quê? Tem gente que compreende para a sua própria condenação. O desejo de Jesus é que você compreenda para a sua salvação, para que você possa praticar a palavra, não seja apenas ouvinte, mas também praticante da palavra. Quando comparamos isso com a explicação de Lucas capítulo 8, lá no versículo 15, nós vamos descobrir alguns itens importantíssimos. Primeiro, que a pessoa que ouve com o coração reto, na presença de Deus, cheio de vontade de fazer a vontade de Deus, cheio de desejo de Deus para a sua vida, ele diz que é com o coração que se crê para a justiça. Paulo fala em Romanos 10:10. Aquele que crê
será salvo, mas o que não crê já está condenado, como escreve João no capítulo 10. Ele retém a palavra de Deus, que não entra por um ouvido e sai pelo outro. Não. Ao contrário, diferente de todos os outros solos anteriores, o rochoso, o sufocado, né? Diferente daquele que ouve, né? E que fica na dúvida do solo duvidoso, esse que tem uma terra fértil, ele retém a palavra e ele a torna compreensível para praticar em sua vida e também para ensinar a outras pessoas a viver segundo a vontade de Deus. Por isso ela dá fruto, e fruto com perseverança. Não é um fruto simplesmente porque vai dar fruto, mas é um fruto porque persevera, porque luta. Aí a gente lembra lá Paulo falando na segunda carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no verso 58, que ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Isso é importante. A gente que é muito firme, conhece a Bíblia, mas não é constante. Não fica firme com Jesus. Sabe muitos versículos decorados, mas não interiorizaram para fazer com que aquilo seja compreensivo para a prática da fé cristã. Não adianta querer forçar alguém a frutificar espiritualmente. O fruto é uma consequência natural, é um efeito da palavra de Deus em nós, em nossa vida, dessa semente que germina, brota, cresce e faz com que o fruto apresentado nos dê essa característica de Jesus em nós, né? Somos pequenos cristos, somos homens e mulheres de Deus que vivemos para honrar a Deus com a nossa vida. Que tipo de coração você tem? Saia desse solo não fértil, mas lute para ter um solo fértil que glorifique a Deus, onde a semente da palavra do Senhor possa germinar, crescer, frutificar, tanto quanto Deus te usar. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude nisso. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela entra no coração daqueles que são férteis e germina, cresce, frutifica, fortalece, e em meio às lutas e às batalhas da vida não se deixa vencer, antes vence o mal com o bem, trabalha para a glória do Senhor e vive para honrar o Senhor, compartilhando a Tua palavra, a fé cristã, com aqueles que ainda não te conhecem. Usa-nos como Teu povo, Senhor. Aqueles que já são Teus, que o Senhor continue trabalhando em suas vidas e que eles consigam crescer na graça e no conhecimento de Jesus, levando essa palavra a corações que ainda não têm o Salvador. Ó Deus, dá-nos corações férteis de pessoas que ainda não têm a Cristo, para que possamos semear e a semente encontrar uma boa terra e assim germinar. Abençoe o Teu povo, usa-nos para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com as pessoas da sua família, da sua igreja. Não esqueça também, se você ainda não fez, de se inscrever no nosso canal, tocando o sino, deixando um like, porque a gente precisa disso para continuar evangelizando. Use a mensagem tantas e quantas vezes você quiser e puder, que o importante é abençoar as vidas com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém?